Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Paula. Hoje nós vamos ter uma aula sobre gravidez, tá? Gravidez e anexos embrionários, tudo bem? Lembrando que essas aulas estão sendo gravadas no período da quarentena, devido ao novo coronavírus, tá? Então tenha um pouquinho de paciência aí com a professora, porque tô aprendendo ainda a dominar as tecnologias. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos retomar alguns conceitos da última aula, né? Então, na última aula eu expliquei para vocês sobre o sistema reprodutor feminino. Então, falei dos órgãos, né, que compõem esse sistema reprodutor feminino. E eu expliquei um pouco sobre a ovulação, a fertilização e a nidação. Então, vou retomar um pouquinho esses conceitos, tá? E a gente vai depois falar sobre gravidez. Tudo bem? Então vamos lá. Olhe o ovário, tá? Então o ovário, ele é um órgão que ele tem a função de produzir as células reprodutivas femininas, né? Que são os óvulos, tá? Além disso, ele também produz alguns hormônios, tá? Mas depois a gente vai ver isso em outras aulas, tá? Quando eu for falar de ciclo menstrual, né? Agora eu não vou dar muita ênfase aos hormônios, tá? Então, o ovário, ele produziu, né, esses óvulos, esses óvulos ficam guardados dentro dos ovários, né? E todo mês a mulher ela vai liberar pelo menos um óvulo, tá? Então esse óvulo ele vai sair de dentro do ovário. Esse processo de liberação do óvulo, eu não falei na última aula, mas vou falar agora. Esse processo então dessa saída do óvulo de dentro do ovário chama-se ovulação, tá? Então, quando a mulher ela libera esse óvulo, a gente fala que ela está no período fértil. Por quê? Porque se ela tiver uma relação sexual sem proteção, né, sem camisinha, ela pode engravidar, né? Por quê? Porque o óvulo está presente ali. Então, se o óvulo está presente, essa mulher está no período fértil. Quando eu não tenho o óvulo presente, né, liberado, a mulher não está no período fértil, então não é possível acontecer uma gravidez. Porque para ter uma gravidez, eu preciso do óvulo e do espermatozoide juntos, né? Se encontrando ali nas tubas uterinas, tá? Então, esse processo. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Esse processo de saída, né, do óvulo de dentro do ovário, nós chamamos de ovulação, tá? Então, o óvulo ele sai de dentro do ovário, ele é captado pela tuba uterina, ele fica lá dentro da tuba uterina, esperando ver se algum espermatozoide vai aparecer, tá? Se a mulher tiver uma relação sexual sem proteção, então esses espermatozoides eles sobem até as tubas uterinas à procura do óvulo. E aí, quando eles encontram o óvulo, o que acontece? Um desses espermatozoides ele entra dentro do óvulo. Quando o espermatozoide consegue entrar dentro do óvulo, nós falamos que aconteceu a fecundação. Então, a fecundação é esse encontro do óvulo com o espermatozoide e, especificamente, quando esse espermatozoide consegue entrar dentro do óvulo, tá? E aí, essas duas células reprodutivas, né, o óvulo e o espermatozoide, quando eles se fundem, eles formam uma única célula, que vai ser a primeira célula aí do indivíduo, né? Do ser humano, do novo ser vivo, tá? Essa primeira célula nós chamamos de zigoto, tá? Então, o zigoto ele é a união do óvulo com o espermatozoide. Primeira célula do indivíduo. O zigoto ele vai se dividir formando duas células, depois quatro células, depois oito células, né? Ele vai tendo as suas células aí multiplicadas, tá? Na verdade, multiplicadas.
E o que acontece? Quando esse zigoto começa a se multiplicar, multiplicar a sua célula, nós não chamamos ele de zigoto, né? Nós, a partir desse momento, nós chamamos ele de embrião. Por quê? Porque ele tem mais de uma célula, né? Ele começou a sua multiplicação celular aí. E aí eu não tenho mais uma única célula, eu tenho duas, quatro, oito e 16 e assim por diante, tá? Então, esse embrião, ele não pode se desenvolver dentro da tuba uterina. Esse embrião, ele é empurrado. Dentro da tuba uterina, a gente vai ter como se fossem uns pelinhos, sabe? Esses pelinhos vão batendo e vão empurrando esse embrião para o útero, em sentido ao útero. Então, olhem as flechas aí, ó. Aconteceu a fecundação, formou-se ali o zigoto depois foi tendo suas células aumentadas, né? Então virou duas células, quatro, oito células, 16 e muito mais depois. Então esse embrião ele vai sendo empurrado por esses pelinhos que tem dentro das. Não são pelinhos, tá, pessoal? Eu tô falando pelinhos para simplificar aqui para vocês, mas são estruturas que batem e empurram é, esse embrião em sentido ao útero, tá? E aí, o que acontece com esse embrião? Ele tem que se fixar na parede do útero, tá? Para continuar o seu desenvolvimento. O útero é o local correto de acontecer a gravidez, tudo bem? Quando o embrião se fixa, por exemplo, dentro da tuba uterina, isso é um problema sério, porque isso é uma gravidez ectópica. Então, gravidez ectópica é aquela que acontece fora do local correto. Então, a tuba uterina não está preparada para uma gravidez, porque ela não tem as paredes tão espessas como o útero, né? O útero ele é um órgão muscular bem desenvolvido, preparado para suportar a gravidez, que é pesado, né? A criança vai se desenvolver ali, eu vou ter muito peso naquela região. Então, o útero é que está preparado para isso e não a tuba uterina. Então, quando acontece uma gravidez ectópica na tuba uterina, por exemplo, é um problema sério, né? Se isso não for descoberto a tempo, essa tuba uterina ela pode se romper, né? E a mulher pode ter complicações de saúde. Tudo bem? Então, o local correto do desenvolvimento da gravidez é no útero. Beleza. O útero, perdão, o embrião se fixou no útero, tá? Agora vai começar uma série de modificações e de construções de estruturas para que essa gravidez siga adiante, tá? Porque precisa surgir algumas estruturas que vão permitir o desenvolvimento correto do embrião, né? Para que o bebê se desenvolva certinho, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Em outro momento, eu vou falar melhor sobre ciclo menstrual, tá? Não vou falar agora, em próximas aulas eu explico melhor, tá? Então, vamos lá, gravidez, ó. Então, aqui, vocês estão vendo uma imagem da a mulher, ela tá grávida, então, ó lá, tem um bebezinho dentro do útero dela. Tá vendo como o útero, ele estica? Como ele né, ele tá abrigando a criança tá crescendo, ele tem que esticar, tá? Durante a gestação, não tá bem claro aqui nessa imagem, mas todos os órgãos da mulher, eles mudam de lugar, tá? Até o coração da mulher, ele é levemente também, ele muda de lugar, porque essa criança precisa de espaço para se desenvolver, né? Então, esse útero, ele vai aumentando de tamanho, ele vai esticando, porque a criança está crescendo, e esses órgãos, eles são empurrados, tá? Então, uma coisa que é muito comum em mulheres grávidas, então, olha na imagem, eu tenho o bebê dentro do útero, certo? E logo abaixo eu tenho a bexiga urinária. E depois eu vou ter a uretra.
tá? Então é muito comum em mulheres grávidas elas sentirem muita vontade de ir no banheiro. Toda hora a mulher grávida quer ir no banheiro. Por quê? Porque essa bexiga urinária ela está sendo comprimida. Porque a criança está se desenvolvendo, tá vendo? O útero dela tá em cima da bexiga e isso faz um peso em cima da bexiga, faz uma pressão. Então, por isso que é muito comum as mulheres grávidas, a todo momento elas querem ir no banheiro, porque essa bexiga ela tá comprimida, então ela não suporta assim juntar muita urina na bexiga, né? A bexiga dela tá com um tamanho um pouquinho menor porque tá comprimida, tá? Só para vocês verem aí que acontece mesmo, não é frescura, não é, né? É porque tá comprimido, tá? E para que a gravidez se desenvolva, gente, é importantíssimo que algumas estruturas se desenvolvam, porque senão essa criança não consegue terminar o seu crescimento. Então vamos olhar um pouquinho melhor na próxima imagem, ó. Então, o que, que vai acontecer? Para esse embrião se desenvolver de maneira correta, eu vou precisar que os anexos embrionários se desenvolvam. E aqui, como é uma aula destinada ao ensino fundamental 2, eu vou dar ênfase nos principais anexos embrionários, que são a placenta, a bolsa amniótica, dentro da bolsa eu tenho o líquido amniótico e o cordão umbilical, tá? Então, essas são estruturas que se formam exclusivamente durante a gestação, tá? E essas estruturas precisam se formar e se formar assim de maneira bem feita para que a mulher consiga levar essa gestação até o final, tá? Então, primeiro, o que, que eu vou pedir para que vocês olhem? Então, olha bem a imagem, preciso que vocês prestem bastante atenção. Então, primeira coisa que eu tenho, vocês estão vendo o bebê, ele tá dentro da bolsa amniótica e dentro dessa bolsa tem um líquido. Só que tudo isso tá dentro da onde? Tá dentro do útero, tá? Então, olhem aí essa parte mais vermelhinha. Essa parte mais vermelhinha é o útero, tá? Então, o útero, ele é um órgão que faz parte de quem? Da mãe, né? A mãe, ela tem o útero. O útero não vai embora quando termina a gestação. Os anexos embrionários, sim, terminou a gestação, não tem mais utilidade dele estar ali. Então, eles são expelidos na hora do parto, tá? Então, vamos ver esses anexos embrionários com maior detalhe agora, ó. Vou falar especificamente da placenta. Então, a placenta, ela vai ser um órgão, né, uma estrutura, melhor dizendo, onde vão acontecer as trocas gasosas e a troca de nutrientes e metabólitos. Então, o que, que é isso? A criança, ela respira por ela mesma quando ela está dentro da barriga da mãe? Não, né? Quem que faz essa respiração? É a mãe. A criança, ela come arroz, feijão, toma leite durante o momento que ela está dentro da barriga da mãe? Não. Então a mãe, ela faz tudo pelo bebê. É por isso que a mulher que está grávida, ela tem uma demanda energética maior. Então a mulher sente mais fome. Por quê? Porque ela não está comendo só para ela está comendo pelo bebê também. Então, essa mãe, ela se alimenta, ela faz toda a digestão dos alimentos, os nutrientes da alimentação, todos eles vão para a corrente sanguínea, tá? E esses nutrientes vão chegar até o bebê através da corrente sanguínea. Então vamos lá olhar, ó. Olhem os vasos sanguíneos da mãe na imagem. Então eu vou ter dois tipos de vasos sanguíneos. Eu vou ter esses em vermelho e eu vou ter esses na cor azul. Os vasos sanguíneos em vermelho são as artérias e os vasos sanguíneos em azul são as veias, tá?
Vocês vão ver em aulas futuras, quem não viu, vai ver, quem já viu, é só relembrar. As artérias, elas carregam um sangue rico em nutrientes e gás oxigênio, certo? As veias, elas carregam um sangue rico em gás carbônico e nos metabólitos, que são as sujeirinhas que saem das células e que têm que ser expelidas pelo corpo, tá? Então, as artérias, então olha, ó, vamos prestar atenção. As artérias que estão saindo aqui da mãe, ó, olha na parte que está escrito assim, vasos sanguíneos da mãe. Então eu vou ter as artérias da mãe, tá vendo? Essas em vermelho. Elas estão saindo do útero e indo para a região da placenta. E o que vai acontecer? Os nutrientes da alimentação e o gás oxigênio vão ser liberados aqui na placenta, certo? O que vai acontecer? As artérias que eu tenho na placenta, que vão pertencer ao feto, vão pegar esses nutrientes e gás oxigênio e vão levar tudo isso para o bebê através do cordão umbilical. Então, olha o cordão umbilical, ele é formado por artérias e veias, certo? Então, vamos voltar, ó. Vasos sanguíneos da mãe, né? As artérias da mãe estão carregando um sangue rico em nutrientes e gás oxigênio, que a mãe respirou, a mãe que respira pelo bebê, tá? Então, a respiração da mãe veio lá, né, pelo sangue, o oxigênio veio nesse sangue arterial, tá? E os nutrientes da alimentação. Chegou aqui na placenta, esses nutrientes e o gás oxigênio são liberados. Essas artérias do bebê pegam esses nutrientes e gás oxigênio para elas, né? E aí essas artérias daqui que estão na placenta, elas são esse sangue e esses nutrientes vão ser encaminhados para a artéria que tem aqui dentro do cordão umbilical, certo? E essa artéria aqui do cordão umbilical vai levar esses nutrientes e gás oxigênio para o bebê, certo? E aí, todos esses nutrientes e o gás oxigênio é distribuído pelas células do corpo do bebê. Em contrapartida, as veias do bebê, elas vão captar toda a sujeirinha que tem lá do metabolismo celular do bebê e o gás carbônico. Então, tudo isso é recolhido pelas veias do bebê. Recolhe tudo isso. Essas veias que estão saindo do bebê vão para uma veia que tem dentro do cordão umbilical. Tá vendo essa veia em azul que tem dentro do cordão umbilical? Então, essa veia que está saindo do bebê e entrando no cordão umbilical, ela está carregando um sangue rico em gás carbônico e os metabólitos celulares do bebê, né? Que são as sujeirinhas que têm que ser expelidas do corpo do bebê, tá? E aí sai do bebê, vai para o cordão umbilical, do cordão umbilical todo esse gás carbônico e os metabólitos são eliminados aqui na placenta e são captados pelas veias da mãe. Então a mãe vai pegar todo esse gás carbônico que veio do bebê, todos os restos do metabolismo do bebê, ela pega através das suas veias e as veias da mãe vão conduzir esse sangue, né? Que tá rico em gás carbônico, em metabólitos, e é a mãe que vai expelir esses excrementos, né, esses metabólitos pelo bebê. Então, o gás carbônico que veio do bebê, ele é expelido pela mãe através da respiração da mãe, certo? E os outros metabólitos também vão ser eliminados pela mãe. Então a mãe ela faz tudo aí pelo bebê, né? Porque ele tá dentro da barriga, ele tá se desenvolvendo, o sistema respiratório dele ainda não tá funcionando né, a mãe vai fazer tudo pelo bebê, tá? Então os nutrientes da alimentação
E os gases respiratórios, eles chegam até o bebê através da mãe, tá? E então é a mãe que vai fazer todo esse meio de campo. Então a mãe ela respira, ela leva o gás oxigênio para o bebê através da alimentação da mãe, é que esses nutrientes vão chegar até o bebê. O bebê utiliza isso, o gás carbônico que é produzido no corpo do bebê, ele é mandado para a mãe através do cordão umbilical e da placenta. Os metabólitos também são mandados para a mãe através do cordão umbilical e da placenta, e a mãe vai fazer essa eliminação, certo? Então, essa é a importância da placenta, né, e do cordão umbilical, tá? São anexos embrionários, assim, muito importantes. É muito comum, assim, alguma gravidez, a mulher ter descolamento da placenta, né? Então, isso é uma coisa séria. Por quê? Porque a placenta é o órgão que vai fazer essas trocas, né, entre o bebê e a mãe. Então, essa placenta, ela precisa estar muito bem estabelecida para que essa gestação chegue até o final com sucesso, né? Um outro anexo embrionário muito importante é a bolsa amniótica. Então veja, o bebê ele está mergulhado dentro de uma bolsa. Tá em azul no desenho, azul claro, olha aí. E dentro dessa bolsa eu tenho um líquido chamado líquido amniótico. Então, por que que existe uma bolsa e dentro dessa bolsa tem um líquido e o bebê está mergulhado lá dentro? Qual que é a importância disso? A importância dessa bolsa amniótica junto com esse líquido é de proteger esse bebê contra choques mecânicos. Porque, pensa, essa mãe, ela anda, ela senta, ela levanta. Tem algumas mulheres que fazem até atividade física durante a gravidez, com moderação, né? Então, essa criança, se ela não tivesse mergulhada dentro desse líquido amniótico e dentro dessa bolsa, essa criança sofreria muitos impactos mecânicos, né? Pensa se a mãe andasse, essa criança ia ficar batendo lá dentro, né, do útero da mãe, isso não pode acontecer. Então, esse líquido amniótico, junto com essa bolsa, é uma proteção, né, em torno desse bebê contra choques mecânicos, né? Então, também é muito importante, tem que se desenvolver plenamente. Quando a mulher entra em trabalho de parto, a primeira coisa uma das primeiras coisas que vai acontecer é essa bolsa amniótica, ela vai estourar e o líquido vai vazar pela vagina da mulher. Então ela percebe que a bolsa estourou. Quando a bolsa estoura é um dos sinais de que o parto vai começar, tá? E assim, gente, vamos pensar num parto normal, tá? Eu vou passar aqui pra gente, ó, parto normal. O que que vai acontecer, ó? Então a criança tava lá dentro da bolsa, a bolsa estourou, o parto vai começar a acontecer. Só que para esse parto começar a acontecer, a mulher precisa que a sua vagina se dilate, né? Aumente de tamanho para que o bebê consiga nascer, tá? Através do parto normal. Então vamos ver, ó, o que que vai acontecer no parto normal. Então o bebê tá lá dentro do útero, ó, a bolsa estourou, né? Uma coisa que é importante vocês saberem, qual é a posição anatômica para o bebê nascer, né? Aqui, ó. Tá vendo que o bebê tá de ponta cabeça? Então, a primeira coisa que vai sair, né, quando o bebê nasce de parto normal, um parto, né, tranquilo, a cabeça da criança é a região que sai primeiro, tá? Então, a criança tem que estar nessa posição. Então, você percebe que tem uma dilatação da cervix uterina. Então, eu vou mostrar o que que é isso. Eu vou voltar aqui alguns slides para vocês verem. Então, olha aqui, ó.
ou também conhecido como colo do útero, né? Então, olha aqui embaixo, a parte de baixo do útero é conhecida como colo uterino ou cervix. Vocês vão ver também, tá? Toda essa região na hora do parto, então a região do colo uterino e da vagina da mulher precisa se dilatar, precisa aumentar de tamanho para que a criança consiga nascer, tá? E isso vai acontecer na hora do parto normal. É por isso que a mulher sente as dores, né? O que são essas dores? É a dilatação dessa região que está acontecendo para que o bebê nasça, tá? Então vamos lá. Então, aqui, ó, o bebê tá lá bonitinho, de ponta cabeça. Então, o colo uterino tem que se dilatar e a vagina também, porque senão o bebê não sai, tá? Então, ó, aqui tá acontecendo o parto normal. Então, o bebê tá saindo, tá vendo? Teve a dilatação do colo uterino, da vagina da mulher. Obviamente, a mulher sente dores bastante, né? E aí tem as contrações que acontecem também, essas contrações acontecem para ajudar na expulsão, né, do bebê de dentro do útero. E aí essa criança vai sendo, né, retirada, tá? Esse é o parto normal, tá? E quando a mulher não consegue ter um parto normal, ou porque ela não tem a dilatação, porque para ter um parto normal precisa ter a dilatação, né? Adequada. Quando a mulher não tem essa dilatação, ou quando a posição do bebê não é essa posição anatômica aqui, às vezes o bebê tá com a cabeça para cima, entendeu? E aí não dá, não consegue retirar esse bebê. Então, nesses casos, a gente faz uma cirurgia, né? A gente faz um parto cesariana. Então, o que que é esse parto cesariana? A gente faz um corte, uma incisão ali, né, na barriga da mãe, corta ali onde está o útero, e retira o bebê. E depois costura isso, tá? Então, esse é o parto cesariana. O parto cesariana, ele deve ser utilizado assim com muita calma, sabe? Porque ele é uma cirurgia. Depois disso, a mulher tem todo um processo de recuperação e cicatrização, né, que tem que ser respeitado. E assim, existe uma crítica hoje muito grande que os médicos eles querem sempre fazer parto cesariana, porque o parto cesariana você marca um horário, vai lá e faz a cirurgia. Para eles é muito mais cômodo, né? Porque o parto normal, ele pode levar horas, né? Uma mulher que entra num processo de parto normal, ela pode ficar várias horas ali em processo de dilatação, de contração. E isso para os médicos, né, não é muito interessante, porque ele tem que ficar lá esperando a mulher ter a dilatação, né? E como hoje em dia tudo é muito assim apressado, né? Então, o parto cesariana se tornou uma coisa muito comum, o que não é o correto, tá? O parto cesariana ele tem que ser utilizado quando é necessário, né? Quando a criança não está numa posição correta, quando a mãe tem algum risco, né, durante o parto, ou quando a mulher não tem dilatação, aí você faz o parto cesariana, né? O melhor é o parto normal, porque assim a mulher vai sentir muita dor. No entanto, a recuperação dela é muito mais rápida do que um parto cesariana, né? Então existe aí uma crítica aí bem grande. Quem puder e tiver acesso à internet, Netflix, sei lá, procura depois um filme. Na verdade, são três filmes, né? Uma sequência que se chama O Renascimento do Parto. E esse filme, ele faz uma crítica muito bacana, assim, sobre a questão de como é feito o parto cesariana, né? Porque o parto cesariana se tornou algo também, assim, para se ganhar dinheiro, né? Então, faz cesariana, aí gasta, muitas mães pagam para ter esse parto cesariana, então virou assim uma forma de ganhar bastante dinheiro também, né? Quando que o melhor para a mulher seria o parto normal, né? Então,
Hoje eu vou encerrar essa aula aqui, porque senão fica muito grande, né? Eu já falo mais do que o homem da cobra, vocês sabem disso. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima.